Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estar com você aqui para mais um estudo. E olha só, hoje é o nosso último estudo da lição de Marcos, tá? Então a gente vai explorar o último capítulo de Marcos também. Eu queria mostrar para você, olha só, a lição do próximo trimestre. Ela vai falar de João. Então, se você não adquiriu ainda, é importante que você adquira porque é o nosso alimento espiritual. Da mesma forma que a gente estudou Marcos, nós também vamos estudar João, ver todos os detalhes, tudo que Deus preparou para nós nesse livro, ok? Então, não perca tempo, já adquira a sua lição para você ter e estudar diariamente. Antes de começar o estudo de hoje, eu gostaria de perguntar se você já continuou o seu estudo do Apocalipse. O nosso segundo estudo já está aí no canal e está muito interessante. Então não perca essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse grandioso livro também, que são as revelações de Deus para nós. Vamos então para a nossa oração? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito para que possamos entender o que vamos estudar. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como você pode lembrar, na última lição que nós estudamos, o título era Julgado e Crucificado. Dessa vez, o título da nossa semana é O Senhor Ressuscitado. Eu gostaria de saber de você qual que foi a lição que mais te marcou esse trimestre. Para mim, sem sombra de dúvida, foi a 12, porque foi muito triste e muito pesado o texto. E hoje nós vamos ver o resultado do sacrifício de Cristo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Mas antes, vamos ler o nosso verso para memorizar? Diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos 16, 6. Nós temos que entender que esse fim de semana que Jesus morreu foi muito sombrio para os discípulos. Além de eles estarem assustados com a morte de Jesus, eles também estavam preocupados com a vida deles. Então, Marcos 16, que é o que nós vamos estudar hoje, é esse período pós-morte de Jesus. E nós vamos ver 3 tópicos principais. O primeiro deles é essa cena das mulheres indo até o túmulo dele no domingo de manhã. Em segundo lugar, nós vamos estudar os primeiros versos do capítulo, porque esse texto liga a um tema que permeia o livro todo. E em terceiro lugar, nós vamos finalizar esse capítulo, considerando a missão que ele coloca diante de nós. Você vai perceber que Marcos termina com o desafio de pregar esse evangelho para todo mundo. Vamos então para a nossa parte de domingo, que o título é o seguinte: Alegrando-se na ressurreição. Isso é o que nos dá esperança. Então vamos ler o que Marcos tem a nos falar. Vamos começar do capítulo 15, do verso 42, tá? Então acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizem umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Olha só que legal, essa parte da história, os 4 evangelhos vão falar sobre ela. Veja a sequência dos versos na tela. Todos esses textos apontam que sexta-feira era o dia da preparação. E quando começa esse período da preparação? Se você for ver em Gênesis, os dias são tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o quarto, quinto, sexto. Se você prestar atenção, isso nos mostra que o dia começa no pôr do sol.
ou seja, quando começa a noite. Por isso que nós, adventistas, fazemos o culto de entrada do sábado no pôr do sol de sexta-feira. No sábado, Jesus descansou na sepultura, e os discípulos também. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o quarto mandamento. Então, assim como Jesus já estabeleceu o sábado lá na criação, não foi para judeu, não foi para nenhum povo na terra, aqui também ele continuou guardando o sábado. Já no segundo século depois de Cristo, muitos cristãos começaram a guardar o domingo, porque viam que como Jesus ressuscitou nesse dia, ele de alguma forma o tornava especial. E isso é um grande erro, porque a Bíblia inteira não faz nenhuma menção de que o domingo é santo. Vamos então para a nossa parte de segunda-feira, pedra removida. Olha só que interessante, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de perguntar para você, que pedra Jesus precisa remover da tua vida? Às vezes pode ser algum vício, algum pecado acariciado. Muito cuidado, como eu já disse em lições anteriores, se você não se livrar do pecado, o pecado vai se livrar de você. Então vamos para o nosso texto? Na continuação, vamos agora ler do 1, novamente, até o 8. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Como eu já disse no dia anterior, os 4 evangelhos falam desse ocorrido. E o interessante é que eles falam de formas diferentes, mas dos mesmos pontos, que são: Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditam num Cristo ressuscitado, mas a evidência da sua ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo e depois a vida na Terra teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam esse fato. Se não tivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitaria teria sido rejeitada desde o início, pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. Começou a ventilar naquela época que os próprios discípulos poderiam ter roubado o corpo de Jesus. Mas olha só, se você for ver na história e na Bíblia, isso não tinha a mínima possibilidade de acontecer. Por quê? Porque em volta do túmulo de Jesus ficou um contingente muito grande de soldados. Então, como que os discípulos conseguiriam roubar o corpo de Jesus? Sendo que para isso eles teriam que desviar de todos os soldados e ainda remover a pedra. Não faz sentido. E é interessante também pontuar que, imagina que os discípulos estivessem mentindo. Eles iam morrer por uma mentira? Lembrando que cada um morreu de forma muito trágica. Será que eles dariam a vida por uma mentira? Com certeza não. Vamos para a nossa parte de terça-feira, e o título é Mulheres junto ao túmulo. As mulheres, assim como os discípulos, não aguardavam a ressurreição de Jesus. Eles estavam muito temerosos com essa situação da morte de Jesus, e assim eles não conseguiam lembrar das palavras dele. A reação delas nós podemos ver ali no verso 8, que diz assim: E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Então olha só, quando elas viram o anjo, elas ficaram com muito medo. Ali diz que a princípio elas não contaram a ninguém, mas esse silêncio durou pouco, porque um pouquinho mais para frente, no verso 20, fala que eles começaram a pregar em todos os lugares. E aí vem a pergunta para nós: por que não devemos ficar calados com tudo que Jesus fez por nós? A quem você pode contar hoje sobre Jesus e o plano da salvação? Pessoal, é muito importante que diariamente você fale para alguém de Jesus, porque isso vai exercitar a sua fé também, ok? Então não perca a oportunidade de falar de Jesus.
Vamos para a nossa parte de quarta-feira? E o título é Aparecendo a Maria e a Outros. Vamos continuar a nossa leitura agora dos versos 9 até o 20. Acompanhe comigo na sua tela. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha só o que nós lemos aqui. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi Maria Madalena. Mas não para por aí, outras pessoas também o viram, como os 2 do caminho de Emaús, que nós podemos ver lá em Lucas 24. É significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo, as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas. Se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens, nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, mas, como era de se esperar, eles não acreditaram no seu testemunho. Provavelmente porque parecia fantástico, e também, infelizmente, porque Maria era uma mulher. Olha só, como nós lemos ali no verso 14, Jesus reprovou a incredulidade deles. Se eles tivessem inventado essa história, será que eles colocariam no meio dela que Jesus reprovou eles? Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Eu gostaria de voltar num ponto importante com você. Como evitar a armadilha da incredulidade? Jesus já fez tanto por você e mesmo assim você não confia nele? Olha só que tristeza. Para nós não cairmos nessa armadilha, nós precisamos recorrer a Jesus diariamente. Isso é a comunhão, é o relacionamento com Deus. Vamos para a quinta-feira então? O título é Vão por todo o mundo. Vamos ler então novamente do 14 ao 20, tá? Acompanhe comigo aí na tela. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vocês já pensaram na responsabilidade que Jesus colocou diante dos discípulos? Como você pode ver ali no verso 15, ele falou para eles irem a todo mundo e pregar a toda criatura. Olha só que grande responsabilidade. E não parou por aí. No verso 16 você pode ver que Jesus fala que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nos versos 17 e 18, Jesus fala dos sinais que acompanhariam os discípulos, como expelir demônios, falar novas línguas, entre outros sinais. A Bíblia não ensina que os cristãos sempre serão protegidos do mal. Às vezes Deus acha adequado operar um milagre para promover a causa do Evangelho, mas às vezes os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. Nessas circunstâncias, a perseverança e a paciência são outro sinal aos incrédulos do poder da fé. Os discípulos iam por todas as partes pregando o Evangelho, mas eles não iam sozinhos porque o Senhor cooperava com eles, confirmando o que foi dito aqui no verso 20.
Jesus estava com eles naquela época e promete estar conosco hoje também, enquanto continuamos o trabalho que eles iniciaram. E para isso eu gostaria de ler um texto com você, que está lá em Mateus 28:20. Olha só que texto especial para nós. Diz assim: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Olha só que fantástico, um texto digno de ser decorado, né? Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Então, meu amigo, você não precisa sofrer sozinho. Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele conduzir a sua vida. Vamos finalizar com o nosso estudo adicional? Eu gostaria de ler uma frase com você que diz o seguinte: "Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida." Você crê com todas as suas forças em Jesus? Você consegue ver a mão dele em meio às situações tenebrosas da sua vida? Independente se sim ou se não, eu quero orar com você nesse momento, para entregar a sua vida nas mãos dele. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por todo o estudo que nós tivemos esse trimestre. Muito obrigado por mostrar verdades que só na sua palavra nós podemos aprender, Pai. Eu quero te pedir agora pela pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu gostaria de colocá-la nas suas mãos, porque nas suas mãos é o melhor lugar que nós podemos estar, Pai. Abençoa a vida dela, o trabalho dela, os familiares dela. Peço que o Senhor esteja diariamente atuando na vida dessa pessoa, Pai. E não só na vida dessa pessoa, mas também na minha. Peço que o Senhor nos ilumine com seu Santo Espírito e que assim nós possamos revelar o seu caráter para todas as pessoas, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi um prazer estar com você esse trimestre. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre a lição. E não esqueça, na semana que vem nós começamos João, ok? Nos vemos na próxima semana. Até mais!